Vamos pra Coreia, então? Vamos. Falar em zumbi. O homem está trabalhando 24 agora, né? Tá horas. 24 por 24, tava velho. Deve estar um dormindo, zumbi velho. só, né? 8h15. Fala, Felipe Killing, ao vivo aí de Seul, Coreia do Sul. Bom dia pra você. Tudo bom, Quesada? Bom dia pra você, Ótimo. Capelanes, Denis. De fato, eu tava dormindo mesmo. Esse fuso horário tá pegando. Tem que trabalhar no horário do Brasil, tem que trabalhar no horário da Coreia do Sul, mas faz parte, cobrir seleção brasileira é assim. E hoje é um dia de chuva por aqui, viu? Então a expectativa é que a chuva se arraste por toda a sexta-feira. Ainda é quinta-feira pra vocês, é isso, né? Eu já tô no dia da partida, então hoje o jogo deve ser debaixo de chuva. Vocês estavam falando sobre a música aí, adoro a irreverência do Capelanes, dança muito, eu consegui ver você dançando, viu, Capelanes? Mas eu não vi se tá tocando aqui essa música ainda, vou ver se hoje ou amanhã eu consigo ir num karaokê. Meu karaokê deve ser da hora, velho. Isso é legal. Eu não sei se na Coreia. A Coreia também é famoso o karaokê, é popular, assim como o Japão é, O né? Japão tem pra No caramba. Japão os caras adoram karaokê. Sabe o que tem na Coreia, ô Felipe? Não sei se vai dar tempo, porque assim é uma viagem muito rápida. Já você vai estar no Japão, né? Mas lá, por exemplo, tem danceteria na Coreia que é só pra estrangeiro. Eles chamam de no yellow, sabe? Não amarelos, sim, sim. não, no yellow, né? Só pros estrangeiros. E eu fui. Porque era solteiro, eu fui, né? Legal, interessante. Muita gringa, né? Muitos gringos, muita gringa. Né? Pô, que Você tá sadinha? demais, Você tá demais, Sadinha. Você Na tá época que eu não era aposentado, né, gente? Depois a gente se aposenta com o tempo, né, Denise? Aposentadaço há 20 anos. 23 anos. Ah, bom. Mas, ô, Felipão, conta Pra pra gente acertar a uma... data do casamento, né? Há 23 anos aposentado. Conta pra gente uma coisa, a expectativa tá grande aí pra ver a seleção brasileira, afinal de contas, é a seleção brasileira. Vou ser sincero com você, aqui no Brasil, poucos estão dando atenção pra esses dois amistosos, tá? Poucos. Mas os asiáticos gostam muito da seleção brasileira. Eu acho que vai encher o estádio aí, vai encher o estádio também no Japão. Essa também é a tua percepção por aí? Sim, viu, Quesada? Inclusive, todos os ingressos praticamente foram vendidos, expectativa de mais de 60 mil torcedores no estádio Copa do Mundo, aqui em Seul. Eu, quando fui ao hotel da seleção brasileira, encontrei diversos torcedores sul-coreanos querendo um autógrafo, uma foto com os jogadores do Brasil. Tem muitos jogadores que atuam no futebol europeu, evidentemente, aqui o futebol europeu, claro, é bastante visto, né? Então eu vi muita gente com a camisa do Vini Júnior e muita gente com a camisa do Richarlison, e aí, claro, tem o elemento de que o Richarlison joga no Tottenham, da Inglaterra, onde por muitos e muitos anos jogou a estrela nacional, o ídolo, que é o Son, que agora está no futebol americano. Então o pessoal certamente vai ter um carinho especial, um olhar especial para a nossa seleção no jogo de hoje, mas é aquele jogo que a gente espera goleada, né? Porque se a gente pegar os retrospectos recentes, o Brasil costumou passar o carro para cima da Coreia. Na Copa do Mundo, oitavas de final 4-1. Aí na preparação para a Copa do Mundo, o Brasil também veio aqui, ganhou de 5-1, e é um Brasil ofensivo. Assim como o Brasil jogou contra o Chile e o Paraguai no 4-2-4, o Ancelotti confirmou que essa vai ser a formação. E o time está praticamente decidido, viu? Porque é o seguinte, ele deve ir com o Bento no gol, o Vitinho, Militão, Gabriel Magalhães e o Douglas Santos, o Casemiro, e aí a única dúvida é se vai ser o Bruno Guimarães ou o Paquetá. E deve ser o Bruno Guimarães, mas aí vale lembrar que ele teve um problema na conexão vindo de Newcastle, na Inglaterra, só conseguiu fazer um treino completo com o Ancelotti ontem, na véspera da partida. Ele treinou com o Paquetá na quarta-feira, então ontem, quinta-feira, que é hoje para vocês aí, foi o Bruno Guimarães. Aí vai depender meio que do Bruno mesmo, antes da partida, falando, não, tô bem, vou pro campo, consigo jogar, e aí ele vai entrar como titular. E lá na frente, 4 homens, né? O Matheus Cunha, o Rodrigo, o Estevão e o Vinícius Júnior. Então esse é o Brasil que deve ir a campo logo mais, às 8 da manhã no horário de vocês, às 8 da noite no horário daqui. E é uma seleção que a gente espera, né? Que consiga golear. O Ancelotti disse que nos jogos contra o Paraguai e o Chile ele gostou bastante do sistema defensivo e deu a entender que ele ainda quer fazer alguns ajustes no sistema ofensivo. E a gente já sabe que contra o Japão, o Hugo vai pro gol. E ele deve fazer outras mudanças também, porque esse é o período justamente para ele fazer algumas observações, fazer testes e aí praticamente fechar aquele grupo e ter uma ideia mais clara dos 11 que ele quer para as próximas datas FIFA. São só mais 2, né?
até a convocação. Então o Brasil joga na Europa em novembro, aí contra a Escola Africana de Futebol, Tunísia e Senegal, agora é a Escola Asiática, né? Coreia do Sul e depois Japão. E aí, em março, 2 seleções europeias nos Estados Unidos. A CBF está negociando, mas França e Croácia agradam. Estados Unidos, então, Felipe? Interessante essa informação, hein? É porque geralmente o Brasil joga em março. Destacar também... diga. Desculpa. É que a gente não sabe ainda o nosso caminho, né? O sorteio da Copa vai acontecer em dezembro. 5 de então dezembro. pode ser que o Brasil pegue... Exato. Aí a CBF está diversificando, pega 3 escolas diferentes de futebol. Geralmente faz isso, né? A Ásia, a África e pega a Europa, né? Mas assim, jogar contra a França, por exemplo, em março, eu acho tudo de bom. O Brasil precisa ter um grande embate antes da Copa do Mundo, entendeu? Acho mesmo. Aí são 2 jogos em março, né? Normalmente 2 jogos em março. E aí 2 jogos no período pré-Copa. Um pouquinho antes de começar ali, já circulando pelos Estados Unidos. Posso cantar a bola para vocês? Vai dar um Brasil e México aí, com certeza. O México vai querer enfrentar Talvez o Brasil nem passe pelo México. Então a única chance de ver a seleção brasileira no período de Copa seria antes da Copa. Mandorra da vida, algum saco de pancada só para dar uma movimentação. Também para saber como é que eles vão Guatemala da vida, né? Aí. Porque eles devem colocar, vamos lá, acho que eles não vão colocar o Brasil nos Estados Unidos, será? Você está falando em que período? Nesse período inicial. No período inicial. Ou dos grupos da Copa, você está falando. Eu tenho informação sobre isso, eu vou contar já, mas vamos só aproveitar. Mas pré-Copa ou... Não, onde o Brasil estará. Eu tenho 3 caminhos. Eu tenho 3 caminhos para o Brasil. Acho que a gente já sabe, o Quesada pode falar já. Mas eu falo já sobre isso. Boa. Felipe, responda só 2 questões mais para a gente te liberar, e Felipe, uma do Denis e outra do João Paulo Capelanes, porque daqui a pouco a gente vai trazer aí uma palavra, tá? O Felipe já falou da escalação, então é o Bento, a gente já sabe, tá? A escalação está definida, não precisa ouvir o Ancelotti, mas tem uma declaração legal do Ancelotti aí que você acompanhou, não é? O Ancelotti dizendo que quer que o Brasil ganhe a Copa do Mundo e não está preocupado com o prêmio individual de jogador. Achei muito legal isso. Isso daí, eu não vou nem fazer pergunta pro Felipe, mas até para ele comentar em cima disso, porque isso eu achei muito interessante essa frase que ele falou. Isso aí é um recado claro do tipo de ambiente que ele quer dentro da seleção brasileira. Dá para ouvir? Tipo de jogadores que ele quer no entorno dele, que tipo de jogador que ele quer levar para a Copa do Mundo. Então, gostei muito dessa declaração dele, e ele toda vez, toda convocação, toda coletiva que ele dá, ele vem deixando claro como é que ele quer, como é que ele gostaria de trabalhar e que tipo de jogador que trabalhe para o elenco, para o grupo que ele quer levar para a Copa do Mundo. Então, isso é um recado bem claro, mas vamos ouvir aí. Vamos ouvir então o Carlo Ancelotti, e aí o Felipe vai dar a opinião dele e o João também nesse tema que a gente considera muito importante. O importante é ganhar a Copa. Ser o melhor do mundo é uma contingência, né? O time campeão geralmente emplaca o melhor da Copa. Vamos lá. Brasil, Brasil, Brasil! Para chegar a um objetivo, o ambiente onde tu trabalhas é muito, muito importante. Isso é uma base muito importante, onde cada um de nós pensa a um objetivo que é muito claro. Que o objetivo tem que ser, não sei, ganhar o Mundial e não ser o melhor jogador do mundo no Mundial. Não quero jogadores que pensam que querem estar no Mundial para ser os melhores. Tem que estar no Mundial para ganhar o Mundial. Já virei fã dele. Eu gostei muito, caiu muito bem aqui. Os meus ouvidos gostaram do que o Ancelotti falou. E aí, Felipe, o que você achou disso daí, hein? Como é que caiu essa declaração para quem está acompanhando em loco como você, de perto, a nossa seleção brasileira? Essa foi a declaração mais impactante do Ancelotti na entrevista coletiva e vai muito daquela lição de casa que o Denis me passou na terça-feira à noite para na quarta e também ontem, na quinta, eu tentar analisar a expressão corporal, o ambiente da seleção, né? Aquele treino aberto que a gente tem poucos minutos, mas são minutos importantes para você ver como é que está o clima do elenco. E aí você vê que é um clima bastante leve, é um clima descontraído. E você também tenta descobrir o homem por trás do personagem Ancelotti. A gente vê muito, né, o técnico Carlo Ancelotti. E eu tive a oportunidade também de ir na cidade dele, fazer uma matéria especial, ver as raízes do Ancelotti, entender um pouco a forma como ele pensa a vida, né, não só o futebol.
e passa muito por simplicidade, por respeito ao outro, por ouvir, não ter um individualismo. Então, de fato, ele vai deixando cada vez mais claro a maneira como ele quer trabalhar, o que ele entende de ambiente, que é um ambiente coletivo, é um pelo outro. O Casemiro falou ontem, ele é o capitão. Eu perguntei para o Casemiro sobre liderança e o Casemiro falou: eu gosto de liderar demonstrando, dando exemplo. Então mostra também um pouquinho, né, de como ele escolhe a liderança dele, que é o Casemiro hoje a principal liderança. Então, e eu também acho uma coisa muito importante, que a gente tem falado muito de Ancelotti, a imprensa internacional também de Ancelotti, e eu acho que é legal a gente ter os holofotes hoje no Ancelotti, ser um cara muito forte, porque senão a gente já está com muita pressão. Estevão, presente na coletiva, um pouco nervoso. A gente está sem o Neymar. Então, estão me ouvindo agora? Então sim, pode seguir, Fala Felipe. Isso. E tendo o Ancelotti, essa figura que dá declarações fortes, que chama muita atenção, você tira um pouquinho a pressão de um time já naturalmente pressionado e jogadores que às vezes sentem um pouquinho tudo que está acontecendo. Perfeito. Para fechar com ele, João. Cara, primeiro mandar um abraço, parabenizar o Kylian pelo trabalho dele, que realmente não é puxando o saco não. O cara, porra, brincadeira, fala de política, de economia, de saúde, de esporte, é brincadeira. Mas era mais mesmo para pegar um pouco... O Denis falou ontem uma coisa engraçada, né, que me chamou a atenção, que é o clima, né, na seleção brasileira. O Rodrigo, recentemente, deu uma declaração falando que em 2022 talvez a preparação tenha sido ainda melhor, porque eles tiveram continuidade com o treinador e a galera botou muita fé em 2022 e aí meio conturbado nesses últimos anos, saída de técnico, saída de presidente, muitas mexidas no time titular, os convocados, e ele falou, talvez a gente esteja mais confiante agora do que em 2022. Em 22 vocês botaram muita fé e a gente não chegou longe. Agora ninguém tá botando fé, talvez a gente conquiste o título. Você tava aí pelo seu feeling, conversando com os atletas, acompanhando a atividade, conversando até com a galera que vive nos bastidores. A galera botando fé há menos de um ano para a Copa do Mundo, porque eu não vou mentir. Para mim, hoje, a chance da seleção brasileira conquistar a próxima Copa do Mundo de 0 a 10 é tipo 1. 1 para ser legal, entendeu? Como é que tá o clima aí, Kylian? Olha, Capelanes, eu tô desiludido também, assim como você e vários brasileiros, né, até por conta desse ciclo de Copa do Mundo. O ciclo com o Tite foi muito bom, o Brasil jogava bem, ganhava, sofria poucos gols e a gente teve uma mudança de rumo frequente, né, nesse ciclo. A gente teve o Ramon Menezes, depois o Dorival Júnior, o Diniz também, né, e agora vem o Ancelotti. E nem todo mundo tem essa visão do Rodrigo. E o Casemiro ontem, na entrevista coletiva, ele falou, olha, a gente está atrás na preparação em comparação a outras seleções, que mantiveram um ciclo mais estável. Então o Brasil precisa encontrar formas de encurtar os espaços, os caminhos, né? A gente tem um elenco que é bom, né? O Brasil tem muita mão de obra, pé de obra no caso, porque a gente tem muitos jogadores bons, mas o fato é que o nosso ciclo ele está agora chegando. A gente pensa, poxa, a Copa do Mundo vai começar em junho, são 9 meses até lá. Num clube de futebol, 9 meses é muito tempo, mas no calendário apertado de seleções, o Ancelotti vai ter com os jogadores até a Copa 40, 50 dias no máximo. São 6 jogos. Para você ter uma ideia, ele só conseguiu treinar com o elenco completo ontem aqui, porque o Bruno Guimarães, apesar de ter treinado na quarta-feira, não fez toda a preparação. É muito pouco tempo de treino, então é um ciclo que é muito apertado para o Brasil. Você tem a confiança de ter um Ancelotti, o Rodrigo teve essa fala de que está confiante, mas eu senti ali no Casemiro, a gente sente também de outros jogadores que eles ainda estão tentando entender tudo que o Ancelotti quer. A gente não sabe ainda quem são os 11 do Brasil, a gente não sabe quem vai ser o grupo que ele vai levar para a Copa do Mundo. Tem jogador que está chamando agora pela primeira vez, o Militão é um exemplo, o Rodrigo também, claro que são nomes que a gente já imaginava que ele fosse contar, mas o André, o volante do Wolverhampton, que antes estava no Fluminense, veio aparecendo durante esse ciclo, foi lembrado pelo Ramon Menezes, pelo Dorival, também pelo Diniz, mas a gente não sabe ainda, né, qual é o grupo do Brasil, quais são os jogadores. Então, isso tem atrapalhado um pouco o entendimento, e a gente saber, de fato, esse é o grupo que vai, e esse é um grupo que tem condições de chegar e brigar com as principais seleções. Aí você assiste uma Eurocopa, você vê uma Espanha no nível avançado, você vê a França, que também tem muito jogador bom, eles estão na nossa frente. Então, o Casemiro ontem, acho que ele colocou um pouquinho a bola no chão e falou, a gente está atrás na preparação, a gente tem que tentar agora correr atrás do tempo perdido. Só uma última sublinhada, concordando com o que você falou,
não que seja uma regra, né? Você fazer uma grande preparação para uma Copa do Mundo, por exemplo. O Brasil, como falou bem o Kini, baita preparação com o Tite, jogadores em alta, confiantes, com os melhores números, melhor ataque, melhor defesa, liderou a eliminatória sul-americana de ponta a ponta e caiu nas quartas. A seleção marroquina, 3 meses antes da Copa do Mundo, sem tradição alguma, chegou numa semifinal e perdeu para a França, que quase bateu campeã. Então, assim, meio maluco também, né? Claro, se você se preparar melhor, a chance de você conquistar alguma coisa é sempre maior. Mas também não é uma regra aí a ferro e fogo, né? Então, Não é regra, não. Não é regra, não. É aquele mês lá. Quem tiver bem aquele mês, vai ganhar. isso aí. E na seleção brasileira é menos ainda essa regra. E Porque ponto. das 5 conquistas, só uma vez o Brasil chegou grandão em Copa, que foi em 62. O resto apanhou em 94 mais do que cachorro na rua. 2002, o Ronaldo... A gente, né? O mundo do futebol tinha vacinado o final da carreira do Ronaldo sem joelho, né? Aí o cara vai lá e faz 8 gols na Copa do Mundo. Exatamente. Foi uma indireta, bem direta pro Neymar? Ou Opa, pra algum outro total, jogador? total. Acho que Só foi, pro né? Neymar. Tranquilamente, né?